Essa aula está gravada para a turma de criação de assets 1 do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo essa aula por acaso, não vai fazer o menor sentido para você, mas se fizer, eu espero que seja útil para a sua vida. Essa aula tem como intuito ajudar os alunos a revisar coisas que eu estou falando durante as aulas ao vivo, né? Eles, inclusive, estão aqui comigo ao vivo no bate-papo, né? E tem o intuito também de ver os modelos dele antes das entregas, né? Para poder fazer um balizamento de critérios, tá? Aqui eu estou com o modelo do Brian, eu estive offline, né? Sem gravar, avaliando os modelos dos outros alunos que foram entregues na avaliação, e tem algumas coisas que eu vou ressaltar que foram ditas antes de eu começar a gravar, mas que foram lugares comuns sobre os critérios de avaliação. Tá? Aqui eu vou começar pela coleção. Tá? Então a gente tem aqui uma coleção de modelos. Só tem um modelo, então por enquanto eu vou chamar ela de Pato, né? Ou então Pato Collection. Né? Pato Collection, mas acho que Pato já é o bastante. Né? Essa coleção chama Pato. Aqui a gente tem um objeto Pato, né? E um objeto Pato 1, que é a metade, né? Ou seja, são as duas metades de um mesmo modelo, não é isso? Eu imagino que depois a ideia do Brian é juntar os dois num lugar só, não é isso? Não, então, como eu tinha te dito, foi nesse modelo que eu usei o mirror, só que eu não posso usar, como você mesmo disse. Então eu tive a brilhante ideia de, né, clonar um lado e colocar do outro lado, para ficar o mais simétrico possível. Sim, sim, não, não tá errado não. A gente eu vou fazer a solda daqui a pouco. Uhum. Então, Era isso que eu queria ver. por enquanto eu tenho aqui um pato, que por enquanto eu vou chamar de pato. Esse seria o pato direito, e esse aqui seria a malha pato direita. Então, sempre manter os padrões de nome, tá, gente? Não importa. Pato, esquerda, pato, esquerda. Aqui, inclusive, dá para ver o espelhamento aqui, ó. Tá? A escala negativa do pato é o espelhamento, tá vendo? Uhum. Ótimo, é isso mesmo, certíssimo. Isso aqui é meu pato referência, tá? Então, essa é a coisa que eu mais falei na cabeça dos alunos nos últimos meses e é como eu fico marcado como professor, né? Eu peço que todos os modelos, todas as malhas, todas as coleções, todo o conteúdo é, é, dentro de um projeto de Blender seja nomeado seguindo esse padrão, que é a maiúscula separando cada palavra sem espaço nenhum. Então, eu tenho pato, não tem espaço, tem direita. Então, seria a coisa e a característica dela. Coisa, característica. Isso vale para objeto, malha, vai valer também para materiais. O material é o quê? É penas? O material É é ferro. madeira? É ferro? Ele é um tanque. Pois é, então na hora que criar os materiais, eu vou querer a mesma coisa na nomenclatura. Na hora de criar uma textura, é o mesmo pensamento, tá? O padrão de nome, ele é assim para tudo, tá? Outra coisa que está aqui, né, que todo modelo, né, isso é uma coisa que a gente falou também fora do espaço. Eu vou zerar a rotação aqui, tá? Não repara não, isso aqui não precisa preocupar, não. É só porque eu quero ele alinhadinho, então eu vou provavelmente rotacionar em 90, 90, não, mentira, menos 90. Só para ele ficar alinhadinho na hora que eu olhar de frente. Isso é só toque, tá? Não é para, não. Mas todo modelo que foi entregue precisa de uma referência, né? Então isso é uma coisa que eu preciso saber o que era pretendido com o modelo para poder avaliar ele, né? Então mesmo que seja um desenho que você fez, eu preciso saber qual que é a meta da modelagem, tá? Aqui no caso do modelo, antes de eu fazer a junção do modelo, eu vou entrar em um deles no modo edit, né? E vou dar uma olhada em algumas coisas aqui, ó. Tem alguns cortes aqui que a gente vai recomendar, eu recomendo que seja refeito. Aqui eu vou ligar a minha opção de estatísticas. Aqui tem 32 vértices. 32 vértices é uma coisa que a gente dá um zoom extremo, tá? 32 vértices é algo que vai aparecer nesse tamanho na tela.
Tá? Então, quando for criar um cilindro, se o seu modelo ele é pequeno, a gente vai economizar vértices. A gente precisa manter uma contagem baixa de vértices nos nossos modelos. Tá? A gente está fazendo modelos low poly, afinal de contas. Né? Então, na hora de criar um cilindro, fundamental que seja editado o número de vértices. Eu acho que com 16 você já tem a forma que você quer, vai ser muito mais fácil de editar. E o preenchimento com triângulo estava correto, é isso mesmo. Né? Então, deixa eu fazer isso aqui. Rotate. Scale X. Scale não, Scale Y. Né? Então, olha só. Com 16 continua redondo. Então, não tem porquê a gente fazer isso aqui com, é, com essa quantidade de vértices que você fez. Tá? A gente vai economizar. Outra coisa que a gente tem que ficar atento, Professor, diga, perdão. Você deu um Ctrl+C, Ctrl+V aí ou é um Ctrl+D que você deu? é duplicate. É um Ctrl+D, né? Isso. Não, beleza. Eu não liguei meu screen keys, né? Eu esqueço que eu tenho, né, tipo, coisa para mostrar atalho. Outra coisa que é problemática, isso aqui é problemático. Tá? Esse número de cortes muito aproximado que corre pelo modelo inteiro. Tá? Então isso aqui não é uma boa estratégia. Na real, se eu pegar esses cortes todos aqui e afunilar eles, eu vou ter um modelo muito mais limpo e a gente tem que fazer um modelo com o mínimo de corte possível. É sempre o mínimo de corte possível, não importa né, a gente vai estar sempre com o menor número de cortes possível. Aqui, para facilitar minha vida, eu selecionei esse loop aqui e vou dar um Add Slide apertando o G duas vezes. Fazer a mesma coisa nesse loop aqui de baixo. Né? Aí você fala assim, vai ter uns triângulos aqui, vai ter uns triângulos aqui, ó. Deixa eu dar um merge aqui no centro, merge. É porque aí o bico dele sumiu. Ah, tá. Eu esqueci do loop da volta, né? Seu loop Uhum. tá dando a volta. Deixa eu esconder um dos patos aqui, só pra eu... Ah, tá, é porque o seu loop tá dando a volta ali também. É, É que eu usei um plano pra fazer ele. isso aqui, ó, a gente não vai usar. O meu modelo ele tem que ser uma casca, né? Então nenhuma dessas faces aqui, ela pode existir. Nenhuma delas. Porque meu modelo tem que ser sempre uma casca oca, né? Então isso aqui, ó, vai atrapalhar não só a minha modelagem, como ninguém vai ver, né? E se vai ver, não vai ver, não existe. Então isso aqui tudo, eu vou deletar essas faces. Eu quero meu modelo uma casca oca, tá? De novo, eu quero o menor número de cortes possível, tá? Para fazer o design das coisas. E aqui, na verdade, a minha vontade era eu ir manter a densidade. Eu queria que todas essas faces fossem do mesmo tamanho aqui, né? Tipo, ou seja, todas essas faces aqui elas têm um tamanho próximo entre si e todas essas faces de cá têm um tamanho próximo entre si, tá? Isso ajuda demais na qualidade da modelagem. Então, no caso desse pato aqui, vamos voltar a fazer o que eu queria fazer no começo, né? Como eu fiz muito errado da outra vez, eu vou começar aqui pelo bico, né? Eu acho que o canto do bico ele pode continuar sendo um canto, merge at center, então o bico continua existindo. Você tem como mudar a quantidade de vértices de um objeto já modificado sem deletar e adicionar outro. A gente tem como mudar apagando e dando merge, mas quando você adiciona um cilindro, tem que lembrar que quando você adiciona um cilindro, por exemplo, é, isso aqui não é o menu de. Isso é o menu da última operação que eu fiz, né? Então esse menu só volta se eu adicionar outro cilindro. Então esse menu ele não volta se eu não adicionar outro cilindro. Então por isso que eu mais fácil apagar e fazer de novo do que eu tentar vir aqui e apagar quais ads que eu não quero, né? Às vezes eu tentando apagar os ads vai demorar mais do que se eu apagar ele inteiro e adicionar outro. É mais rápido,
do que tentar editar. Então é uma boa pergunta, viu, Alice? Então aqui, ó, tô fazendo o merge de cada um deles, né? Eu tenho preguiça, eu sou uma pessoa que vive com muita preguiça, né? Então o que eu queria fazer antes era selecionar o loop, né? Selecionar o loop, dar o add slide, né? Que é o grab duas vezes, selecionar o loop de novo. Só que aqui, ó, eu não quero esse vértice selecionado, não. Grab. E aí selecionar todo mundo e dar um merge by distance, né? Para tirar todos os vértices que eu sobrepus, tá? E tentar fazer a coisa mais clara possível, né? Ou seja, mais limpa possível, tá? E toda vez que, na verdade, o modelo ele tem vértices que não estão fazendo estrutura, a minha sugestão é ou faz esses vértices fazerem uma curva ou apaga eles, né? Então, sempre, se eu tenho esses vértices aqui, talvez valha a pena fazer mais curvinho, né? Já que eu tenho muito vértice, será que não vale a pena fazer ele mais arredondado? Né? Mas eu faria a estrutura toda, ele tentaria fazer uma estrutura toda mais limpa desse modelo, né? Isso aqui é uma coisa que não pode fazer, tá? Isso aqui é um quad que está dobrado, tá? O quad ele tem que ser sempre estufado. A gente não pode dobrar o quad, tá? Se o software tentar cortar o meu quad por aqui, ó, ele vai dar um artefato, tá? Então essa é uma coisa difícil de explicar, mas eu vou tentar, viu, Brian? Só existe triângulo, tá? Para o computador, tudo é triângulo. Para o computador, Uhum. tudo é triangulado. Só que, na hora que eu estou modelando, se eu quero loops de modelagem, eu preciso dessa simulação que o software cria para mim, que ele vai lá e fala assim, ah, não, beleza, esses dois triângulos eu vou mostrar para você como se fosse um quadrado. Mas são dois triângulos. Quando a gente faz isso, o nosso risco é, na hora de exportar para Unity, se ele achar que os dois triângulos desse quad, eles são feitos por aqui. Vai te dar Hum. um artefato, entendeu? Então, quando você tiver uma estrutura dessa aqui, provavelmente você precisa de triângulo mesmo, tá? Ou você precisa estufar o seu quadrado, tá? Que pode ser uma opção aqui, ó. Uma opção A aqui seria. ideia aí era deixar ele estufado mesmo. Só que se eu colocasse no sentido mais estufado, ele perderia a imagem, a ideia que eu queria passar de metal. E que é a ideia dele ser um tanque. Né, metal você passa no material depois. A gente fala que o material é metal. Entendi. A gente improvisa, tá? Não, beleza. Essa parte a gente improvisa, pode ficar tranquilo. Mas aqui Tá. mesma coisa, tá? Eu vou fazer isso aqui, tipo, mais estufadão, fica um pouco melhor, tá? E existem alguns princípios de modelagem, gente. Eu tô passando eles nas aulas de feedback. Tem uma aula antiga minha de princípios de modelagem que eu explico isso um pouco mais de calma. Que na verdade existe é, algumas preocupações que a gente tem que ter para o modelo ter uma certa qualidade, um certo flow, né? Então, por exemplo, é, o ideal do design é que os vértices, eles, por exemplo, não variem muito de densidade, que eu não tenha, por exemplo, uma face muito espremida do lado de uma face muito larga, que eu não tenha nada que seja difícil de selecionar ou ver o que está fazendo, né? Que todo corte que eu estou usando sirva para tipo, alterar um pouco o design, né? Para que a gente possa aproveitar melhor, né? Tipo, cada corte. Então, Ah, então, essas faces aí eu fiz elas exatamente esses cortes aí, é porque como você pode ver na imagem de referência, o pescoço dele, ele é deitado. E aí eu ia fazer uma curvinha pra fazer mais deitado, só que se eu tivesse deixado só um corte, ia ficar muito feio o corte reto. tudo E aí bem. eu fiz mais pra fazer o ângulo. Mas, na verdade, o ângulo para reto, para não ficar tão ruim, ele depende de você pensar que a estrutura dos cortes ele chega aqui fazendo isso, né? Então, a direção dos cortes ela vai ser importante. Então, essa base aqui de cortes ela teria que estar alinhada aqui, essa aqui, para poder você ter uma estrutura mais ou menos média dos. É, Ah, entendi. Então teria que ficar ali mais próximo é, ao peito dele o corte. porque se eu fizer isso aqui na diagonal igual você fez aqui, ó,
Na hora que eu julgar isso aqui, ele vai espremer, né? Hum, Então você tem que, por exemplo, e isso é um pouco do fluxo da coisa, né? Então, por exemplo, se eu planejar o meu modelo aqui, né? Vamos planejar ele aqui, vamos pensar que aqui eu vou ter uma abertura aqui, um olhinho. um fechamento aqui. O olhinho eu posso fazer encaixado, né? Não tem porquê eu. É, eu fiz tipo um óculos. Você consegue ver o visor do pato ali no modelo como um óculos. Porque é um robô, não é um pato de verdade. Então Eu, eu fiz eu, aquele eu, visor de avião. eu não consegui identificar ainda, não, mas eu confio em você de verdade. Em cima do bico dele tem tipo um quadrado É, bem grande. eu acredito que vai virar. É só importante Aqueles que. óculos estiloso, antigão. Sim, É, sim, sim. Não, Do eu policial. entendo, eu entendo. Eu tô falando, agora que ele está explicando, eu consigo imaginar, mas é importante que ele saiba que se ele não explicasse, eu não ia saber, não. Isso é algo que ele deveria pensar a respeito na vida. Mas não tem que preocupar, não. É porque na hora que pintar a textura, meio que vai ficar mais visível, né? Então, isso aí na hora. Então aqui, ó, sim. como estrutura de cortes, tá vendo? Se os cortes eles seguissem essa estrutura aqui, ó, a gente ia conseguir fazer ele mais, ou seja, com os cortes abrindo aqui, afunilando aqui embaixo, talvez ficasse mais fácil de produzir a estrutura do modelo. Então, o que está acontecendo aqui é que a gente não tem essa distribuição, né? Os cortes eles são muito densos aqui, mas não há detalhe aqui. Eles são muito largos aqui, né? Mas eles podiam ter até menos largos. Existe uma variação muito grande, às vezes, de um bloco para outro, que não se justifica. Então, existem alguns problemas estruturais na distribuição da malha, mas está tudo bem. Lembra, esse é o processo de aprendizado. Não tinha como você, obviamente, não tinha como você saber tudo isso antes de fazer um modelo e me apresentar, tá? Então, eu estou ciente disso. Né? Mas, por exemplo, se eu puder reduzir o número de cortes é, que espremem aqui, né? Para ficar mais fácil selecionar, mais fácil fazer o design, a vida talvez ela seja melhor, né? Outra coisa também, você falou que é um tanque, então eu imagino que talvez fazer ele a partir de um cilindro com poucos cortes não seja uma má ideia, né? Então minha dúvida é basicamente a seguinte: será que se eu fizer um cilindro com 8 cortes, né? Será que se eu fizer um cilindro com 8 cortes, usando a estrutura que eu marquei aqui, né? Eu fiz o fechamento triangular, mas acho que eu não quero, não. Acho que eu quero tirar esse vértice aqui. Outra coisa que eu quero fazer também para facilitar a minha vida é. Deixa eu empurrar ele aqui para Y. Em relação a usar o cilindro, a minha maior preocupação foi dos N-gons. E É, aí não, eu falei, mas. eu não vou conseguir usar o cilindro porque eu teria que fazer um bico e ia ficar só os triângulos na ponta. E eu ia ficar meio Não, mas confuso. triângulo pode, N-gon é que não pode. E E o lá N. tá falando que só pode ir, tipo, coisa de quatro vértices. É mais de 4 vértices. Isso é N-gon. Triângulo não é N-gon. Triângulo é triângulo. Hum. Triângulo é tris, é 3. Então, é isso mesmo. Tipo, eu falei que eu não ia usar o cilindro porque eu ia ter que. O que eu não posso fazer é N-gon, né? É, mas na hora de adicionar, gente, pelo amor de Deus. Na hora de adicionar, você tem uma opção que tira ele. Você pode só Então, fazer, ó, 9, pronto, não tem N-gon mais. ah, E se você fizer com triângulo, beleza, você apaga o triângulo, igual eu fiz. Eu fiz com triângulo e apaguei o triângulo. entendi. Tipo, tudo bem, entendeu? Eu tô te falando, não preocupa, é Uhum, uhum. assim mesmo. É parte do processo de aprendizado, tá? Aqui, ó, eu vou fazer talvez um pouquinho mais pra cá, ó. Talvez eu precise de um corte a mais. Talvez eu queira fazer a escala um pouquinho mais dramática aqui, ó. Deixa eu dar um scale aqui. Rotate. Scale. Né? Deixa eu dar um extrude aqui. Scale. Voltar aqui, dar um scale. Vou dar um extrude aqui.
Scale, rotate. Dá um extrude aqui. Rotate. Scale. Rotate. Vou dar um extrude aqui. Rotate. Scale. Eu estou seguindo o seu design aqui, mas eu sei que seu design lá embaixo ele ficou mais elaborado do que isso, tá? Eu estou consciente que seu design você acabou acrescentando mais detalhes, né? Isso, na verdade, é legal, né? Se você foi lá e trabalhou mais, aqui, ó, talvez eu queira. Aqui é onde começa a complicar, ó. Eu preciso de mais cortes para fazer essa curvinha daqui, ó, né? Eu preciso fazer mais cortes. E E aí aqui eu tenho que começar a pensar como é que eu distribuo esses cortes para eles ficarem mais adequados, né? Então, talvez eu tenha que trabalhar. Mas aqui eu vou fazer um merge at center, mesmo, porque já deu preguiça e eu acho que já deu para entender o raciocínio. Aí, ó. Isso aqui é a estrutura básica do corpo, tá vendo? Deixa eu fazer uma coisa só para qualidade de vida, gente. Eu vou pegar esse pato referência aqui, ó. Vou pedir para ele ficar sempre por trás, porque eu consigo girar e ver o meu modelinho. Então, massa. A cabecinha dele aqui, vamos fazer extrude. Eu acho que meu pato não vai ficar tão legal a coisa da viseira, mas é porque eu estou seguindo um pouquinho mais seu desenho do que você, né? Então você foi improvisando e tal, e isso é legal, mas eu preciso seguir a Não, referência. em si, é porque eu sei que eu desenho mal Não, mas e tipo assim, ficou não, bem fora do que eu queria mesmo. Tipo, meu desenho seria só pra me dar uma ideia e passar pra você o que que eu quero. sim, mas eu não ligo de você, por exemplo, a partir daquilo fazer as alterações que você fez, não é esse o ponto, entendeu? Uhum, O ponto aqui é que, como eu tenho a imagem, em vez de tentar refazer o seu modelo com essa mesma estrutura, que eu poderia fazer esse mesmo modelo com essa mesma estrutura, eu estou uhum. seguindo o desenho, só isso, tá? Não, Então, perfeito. Beleza. é uma decisão minha de, eu vou seguir o desenho, né? Aqui, ó, o que acontece? Talvez valha a pena fazer o bico à parte, né? Talvez valha a pena fazer o bico à parte. Ou seja, eu fechar a cabecinha e produzir o bico à parte. Se eu for fazer ele direto aqui, ó, se eu for pensar em fazer direto aqui, eu tenho que pensar que esse conjunto aqui de faces, e aí a gente entra um pouquinho no que a gente fala de modelagem de personagem, e é um pouco fora do escopo da disciplina, é porque aí cada um dessas faces aqui iria para um lado para abrir o para fazer o bico aberto, né? Então eu teria que fazer provavelmente uns 4 cortes aqui para cada lado, né? É, e provavelmente visto de topo, né? Eu teria que fazer tipo também provavelmente a abertura do bico, né? Ou seja, fazer a curvatura do bico aqui enquanto eu faço isso, né? Então esses vértices aqui eles também teriam que vir para cá, tá? Como o Brian fez a coisa para ser espelhada, talvez eu queira também apagar metade para poder, né, espelhar depois, mas por enquanto eu vou fazer no improviso aqui, né, mais ou menos. Então aqui eu vou dar um extrude, rotate, grab, e aí aqui ó, eu já puxo ele um pouco para fora assim, ó, grab, extrude, rotate, e aqui grab também, grab, né? Extrude, rotate, e aqui mais um grab, né? E aqui extrude, grab. E aqui, ó, essa parte do bico aqui, ó, que é a parte que a gente vai ver de frente, né? A gente vai ver de frente. Eu vou fazer ela de topo. Eu quero alinhar ela mais ou menos aqui no centro. É, e aí eu tenho que pensar, por exemplo, essa ponta aqui do bico tem que fazer a mesma coisa, né? Ou seja,
essa ponta aqui, para eu chegar lá em cima, eu tenho que fazer a mesma coisa de fazer um extrude e emendar, né? Então tem que fazer o extrude e emendar isso aqui, né? Então fazer o extrude e emendar isso aqui. Eu tenho que seguir mais ou menos o número de cortes que eu fiz, né? Então fazer um extrude, estou fazendo rotate de novo. Fazer o extrude, né? E emendar isso aqui para poder fazer esse bico. F. E aí eu posso também fazer o arredondamento desse bico aqui, né? Aqui é onde eu vou ter o meu principal problema, né? Aqui eu não tenho o número de cortes encaixando, então eu vou ter que fazer isso aqui ficar um triângulo, ou isso aqui vai virar um triângulo. Mas, de novo, é o menor dos meus problemas, né? Esse aqui é o menor dos meus problemas, contanto que a estrutura ela funcione ter um triângulo para poder me ajudar a ajustar isso, não acho que é tão problemático, né? E outra coisa que eu tenho que ficar atento é, toda vez que eu modelei aqui o meu bico, eu fui puxando para frente sem puxar para cima, né? Então eu vou ter que vir pegando esses cortes aqui e realinhando eles, né? Para poder fazer uma estrutura que seja um pouquinho mais arredondada, né? Então eu vou ter que vir aqui arredondando o design de acordo com o design do pato que eu estou produzindo, né? Então, isso aqui dá um certo trabalhinho, mas é a vida, né? Tipo, fazer coisas dá trabalho. Aqui eu tenho que fazer um pouquinho mais largo, né? Aí. A mesma coisa eu vou fazer para o bico de baixo, né? E a mesma coisa eu devo fazer para fechar o bico do meu pato, né? Ou seja, eu talvez queira vir fechando. Eu acho que eu vou fazer isso. Vamos fechar o bico do meu pato primeiro. Deixa eu dar um subdivide aqui, né? E deixa eu tirar meu desenho aqui, que eu acho que agora eu preciso que vocês vejam. Acho que vocês precisam ver o que eu estou fazendo mais do que o resto. Então eu quero emendar esse corte com esse cara aqui. Vou apertar o meu subdivide. Aqui eu tenho 1, 2, 3. Beleza. Então aqui Ctrl 1. Eu vou alinhar esses cortes aqui. E vou preencher essas faces aqui. Ó. Aqui eu estou fazendo mais ou menos a mesma estrutura, tá? É o mesmo triângulo no canto. Não é a minha estrutura favorita, mas é a vida. E eu vou fazer metade do pato só, não é isso? Que aí a gente, na hora de explicar lá para o Brian como é que ele pode emendar, né? A gente, né, segue o mesmo raciocínio. Deixa eu apagar esses vértices aqui, né? A parte de baixo do bico segue o mesmo princípio. Tá? A parte de baixo do bico é a mesma lógica. Eu vou fazer mais curtinho, tá? E eu já parei de seguir o design, né? Não pode. Deixa eu... Nossa senhora. Só na sorte. Senhor Jesus. Eu quase acertei todos os cortes que eu marquei. A memória fotográfica tá top. Nada, isso é cagada mesmo. E aí, mesma coisa, exemplo, se eu tiver com dificuldade para visualizar as coisas, gente, igual, por exemplo, visto de baixo, sempre rola de esconder umas partes do modelo e tudo mais. Mas aqui eu quero só puxar um pouquinho esses
esses vértices aqui, né? E eu vou fazer, por exemplo, provavelmente dois cortes aqui. Lembrando que eu quero alinhar eles no centro aqui, né? Então, na hora que eu estiver produzindo, eu quero eles alinhados no centro. E provavelmente eu vou ter o mesmo problema de ter que fazer o triângulo aqui, ó, por causa dessa pontinha que eu quero fazer no bico, tá? É ele que está me dando esse problema todo, né? Vamos fazer aqui o meu preenchimento e o subdivide. São três cortes. Três cortes. Visto de lado. Visto de lado não, né? Visto de frente. Eu quero que esses cortes alinhem com o meu design, né? Então, eu vou fazer esses cortes alinhando com o meu design. Deixa eu tirar meu raio-x aqui também. Tipo, não, mentira, eu quero sair para o modo sólido. Aqui, ó. Preenchimento. Preenchimento. Oh, 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 oh. F. Aqui é onde eu falei que eu tenho o problema dos triângulos, né? Eu estou fazendo o triângulo na ponta, então vou manter o padrão, tá? Mantendo o padrão quer dizer que eu estou comunicando para quem vem trabalhar comigo como que ele vai editar esse modelo, né? Ou seja, eu tendo uma regra de modelagem fica mais fácil, né? Então, acho que dá até para abaixar isso aqui, mas vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou preencher isso aqui com F. W é o subdivide, porque o W no meu caso é porque eu estou usando o atalho de seleção no botão direito, né? E aí eu vou fazer esses vértices mais ou menos alinhados aqui, né? Para fazer a parte de baixo do bico. E vou preencher isso aqui. De novo, muito do que eu estou fazendo aqui é um tipo de modelagem que a gente chama de poly by poly, tá? É um jeito de modelar, tá? Mas que dá um pouquinho mais de controle para coisas orgânicas e era antigamente quando a gente fazia personagem era meio que isso que a gente fazia na vida, né? A gente usava poly by poly. Hoje em dia a gente tem outras ferramentas para fazer modelagem orgânica, né? Isso. Velhos hábitos do tio. Acho que sim, tá bom. Eu gosto da pontinha caída. Ó, not bad. Ah, pô. Nada mal, nada mal. Você fez. Coisa que você fez que eu gostei é essa estrutura aqui, ó. Isso aqui eu gostei disso, né? Dessa ponta. Não tem isso no design, mas eu gostei da alteração. É uma parte que eu senti falta. No seu design, acho que não tem uma asa muito pronunciada, eu acho. Não, porque a asa seria a esteira, né? Que era pra ser o triângulo. Sim. Mas aí, só para comentar, tipo, eu poderia, por exemplo, puxar alguma estrutura dessas, né? Tipo, duplicar e fazer a partir dela uma asa, porque a asa ser um objeto avulso não é problemático, tá? É, então, se eu quisesse fazer uma asa, eu provavelmente não faria ela direto dando extrude, mas encaixada. Uma coisa que eu acho que eu vou acabar fazendo para o olho, né? Eu acho que se eu tentar fazer o olho aqui direto, é, tipo, o olho está acontecendo aqui, ó, tá vendo? E eu gostei da ideia da viseira, não achei ruim não, mas eu Uhum. acho que no meu caso eu não vou acertar ela, né? Então, o que eu vou fazer, eu vou tentar fazer a minha viseira duplicando as faces, rotacionando elas assim, ó, e porque meu pato ele é um pouco diferente do seu, né? Então eu vou fazer um improviso aqui, né? É, será que eu consigo subir? Eu queria subir só um vértice, esse vértice aqui, esse.
querer subir ele aqui, talvez abaixar esse cara aqui, talvez trazer esse aqui pra cá. Não vai ficar tão legal quanto a sua, não, mas eu acho que vai ficar engraçado. Eu gostei da ideia da viseira, na verdade. Vou fazer ela um pouco saltada assim. E aí, porque eu vou emendar uma parte do modelo na outra, eu vou apagar essa parte aqui, ó. Delete. É fácil, porque eu vou emendar isso aqui na outra, né? Então, acho que funciona. Não tá tão legal quanto a sua, não, mas eu acho que funciona, né? Essa objeto aqui pode Ó, o fazer. cara. É porque se o seu ficou direitinho assim, o seu tá com uma cara mais de Robocop, sei lá, sabe? Essa era a ideia, entendeu? E o Era meu tá tipo mais com cara de pato da praia, entendeu? Tipo cool spot. o Laca fez um que ficou igualzinho esse aí. Tipo, você fez o desenho exato. O Laca que me deu ideia. Não, Ah, pois é, pois é. O seu que for mais Robocop é interessante, mas o meu corte ele não tá favorecendo eu fazer o Robocop, uhum. né? Não que eu não Você possa ficou mais fazer cômico. não que eu não possa ir fazendo o capacete ou ir puxando aqui. Tá? O que eu tenho que ficar atento aqui é, como eu dei um extrude, eu tenho que vir aqui ajustando, né, a espessura, né? Então é importante que eu venha nos ângulos ajustando a espessura, né? E, por exemplo, eu posso vir aqui e fazer tipo ter a viseira e ter o capacete também, né? Eu posso vir aqui depois e, e modelar tipo, né, um capacete para ele, né? Acrescentar peças. Igual, por exemplo, essa parte que sai de dentro da boca dele, né, é uma peça que você vai fazer encaixada, né? Igual meu óculos é encaixado, né? Igual sua própria esteira mesmo, ela é uma peça encaixada. Eu acho que eu não gostei dessa quebradinha aqui, ó, do pescoço. Acho que eu vou rotacionar ela e vou abaixar ela um pouquinho. Eu vou rotacionar essa daqui e acho que eu vou abaixar um pouquinho. Acho que eu prefiro ele um pouquinho mais curvo assim, sabe? É uma coisa que você tenta. Agora você viu o porquê que eu fiz tantos cortes no pescoço? Porque quando você É, ajusta um, você tem que ajustar o outro para não ficar torto. mas aí o que acontece? E é isso que é o trabalho. Você começar a enxergar o flow das curvas Uhum. nas retas. Então, a partir do momento que você começa a enxergar, tipo, tá, isso aqui é uma curva, sabe? Você está no caminho certo para modelar várias coisas, entendeu? Uhum. Então, não tem problema. Essa estrutura que você fez aqui, ó, eu acho que eu posso aproveitar ela. Então, eu realmente tenho poucos problemas com essa estrutura. Eu vou apagar essas faces aqui só porque o resto do processo eu quero fazer parecido com o que você fez, tá? Tranquilo. Então, eu vou vir aqui, ó, vou pegar meu pato aqui, colocar ele nesse espaço aqui, dar um scale para ele ficar talvez um pouquinho maior. Acho que seu pato estava maior do que o meu, né? Aqui eu vou colocar ele mais ou menos alinhado do jeito que está lá no meu concept. Não vou fazer os detalhes adicionais, tá? Isso eu vou deixar na sua mão, tá? Isso eu vou Uhum. deixar. O que eu quero fazer aqui, ó? O meu modelo, ele tem esses cortes aqui que estão praticamente alinhados no mesmo eixo, né? Então todos esses cortes são centralizados, eles são praticamente alinhados. Eu vou dar uma escala aqui. No caso, a escala vai ser em Y, tá? A escala vai ser em Y. Escala em Y. Então, aqui dá para ver que eles estão movendo. E eu falo que a escala que eu quero em zero. Porque aí ele vai alinhar todos os vértices na mesma linha. Né? Ou seja, na hora que eu olhar ele aqui de lado, eles vão estar todos alinhados. Na hora que eu olhar de topo, eles vão estar todos alinhados. Isso é bem bom para a gente. Tá? Eu não preciso sair do meu modelo para duplicar isso aqui, tá? Eu não preciso criar um modelo separado, eu posso duplicar isso aqui mesmo, tá? A seu raciocínio não está errado, tá? O seu raciocínio não está errado. Você fez uma escala em y menos 1 para espelhar. Estou fazendo a mesma coisa, é uma escala em y menos 1. E aqui eu vou juntar ele aqui ó, em y. Eu vou juntar aqui, né? O que acontece? Eu não quero perder tempo ficar alinhando isso na mão. Eu vou usar o meu raio-x, um box select para selecionar todo mundo que está no centro aqui, ó.
escala em y igual a zero. Né? Ou seja, todos esses vértices aqui estão no mesmo lugar. E se eu selecionar todos eles e dar um merge por distância, ele vai remover todos os vértices que estão duplicados e vai fazer com que meu pato ele seja uma massa única agora. Então, eu tenho ainda que ajustar as normais, obviamente, né? Então, minhas normais vão estar invertidas. Ficou até interessante, na verdade. Ficou Braveheart. É, o pato vai gritar Freedom! Mas eu, Eu peguei a referência. e aí eu vou dar um recalculate outside, ele vai ficar todo azulzinho. Isso aqui, ó, eu posso só duplicar e girar, eu não preciso nem preocupar. Essas peças aqui, elas são muito uniformezinhas, né? Então eu posso duplicar isso aqui. Talvez eu nem precise rotacionar, parece que elas estão bem, parece estar bem alinhadinho, né? Mas se eu quiser, eu posso, por exemplo, só, se for simétrico, eu posso fazer isso aqui. Se eu tiver dúvida, mesma coisa, escala em y menos 1 e mesh normais. Flip ou Recalculate Outside, tá? Os dois que a gente geralmente está usando. E aí eu posso ajustar aqui, ó. Novo. Eu tenho agora um modelo que é um pouco mais limpo, e aí esse é um ponto que eu acho importante da gente observar. É mais fácil de selecionar os cortes quando eles alinham com o design, né? Então isso que eu fiz inicialmente, de pensar aonde que estão as curvas e quantos cortes eu preciso para fazer essa Você curva. deixou seu óculos ali, ó. Ah, gente, tadinho. Ficou sem óculos. Oh, meu Deus. Vou ter que fazer o processo de novo. Peraí. Deixa eu dar um scale aqui para. Vamos fazer o processo de novo. Aqui, ó, é o mesmo processo. Para não ter a confusão com o pato, eu vou selecionar o pato e esconder ele com hide. E eu vou fazer aqui a mesma coisa. A escala em x igual a zero. X não, né? Em y igual a zero. Grab em y aqui, ó. Tá todo mundo igual a zero. Vou ajustar o. Deixa eu alinhar minha visão com essa peça aqui. Eu vou conferir para ver se ele está volumétricozinho mesmo, né? Se está massa. Shift D. Escala em y menos 1. Mas em y por causa do eixo que você está modelando, tá? Devendo do eixo vai ser outro espaço, né? Aqui eu posso sobrepor, meio que eu acho que dá para sobrepor até na mão mesmo. Mas eu não quero correr risco. Border Select, Merge. By Distance não pegou, tá vendo? Porque eu não dei o escala. Então por isso que eu quero dar escala em y igual a zero. E na hora que eu der o merge, ele vai pegar e vai fazer a solda. Então a minha escala, ela garante que os vértices estão no mesmo lugar, né? Ctrl L, Mesh, normais, Recalculate Outside. Deixa eu dar um Alt H aqui para rever o pato. E agora vamos colocar o óculos no pato aqui. Isso é porque eu não queria fazer o olho. Né? E aqui eu posso alinhar também, né? Eu posso usar as próprias linhas aqui para alinhar. E aí, por exemplo, se eu quiser. Acho que talvez eu dê um scale em Y aqui só para. É muito triste quando você fala assim, pô, não vou fazer igual demais o meu desenho, não, pra não ficar feio. Aí quando vem um cara que sabe fazer, faz e fica muito legal. Cara, nem me preocupe com isso não, cara. É aprendizado. Você tá no Nossa, processo. eu tô Isso é, aqui, pô, isso é o podia ter feito isso processo. mesmo, né? Não, a ideia é essa. A ideia da aula de feedback é toda essa. Você traz a coisa, a gente conversa a respeito e você vê, tipo, das coisas que eu falei ou das coisas que a gente conversou. O que você acha? Ah, isso aqui eu quero absorver. Não, isso aqui eu não acho que ficou melhor, né? Eu... Aqui eu fiz um mix, né? Isso aqui eu não fiz igual o que você fez. Na verdade, eu peguei a referência do seu modelo, Uhum. né? Então, lembra que para mim é mais fácil, não só porque eu faço isso há muitos anos,
mas porque eu não estou partindo do zero, né? Eu estou partindo do trabalho que você fez. Então, por exemplo, quando você refazer o seu modelo, tendo visto esse, talvez você tenha ainda outras decisões que deixam o design ainda mais interessante. Você fala, e se eu fizer Uhum. isso, se eu fizer aquilo, se eu acrescentar tal coisa, né? O que eu acho importante é você pensar nisso, ó. O design agora das peças que a gente tem é um design limpo, tá? É um design limpo, é um design fácil de selecionar, fácil de editar, fácil de acrescentar e tirar corte, fácil de ajustar as curvas, né? Então, por exemplo, se eu achar que essa bundinha aqui não está legal, eu consigo mover isso relativamente rápido, né? Ele tem né, um design que ajuda, um design de vértice que ajuda o design da superfície, tá? Então, é esse que é o lance. Uhum. O último ajuste que eu acho que eu tenho que fazer aqui, né, desse modelo, eu vou fazer usando o piso aqui como referência, né, colocar o pato olhando para frente, né, porque é, quando eu apertar de frente, eu quero olhar para frente do pato. Então, eu vou fazer esse alinhamento aqui, ó, tipo, e aí, na hora que eu olhar o pato de frente, eu estou vendo ele de frente, na hora que eu olhar de lado, eu estou vendo ele de lado, tá? É, e eu acho um pouco mais legal para finalizar que a gente veja o pato, né, isso de novo para finalização, né? E vou conferir também as questões né, posição, rotação, né? Era isso, era isso que eu ia falar. Como é que eu sei que ele tá, tipo, do tamanho de 6 metros? Aqui, ó. Eu vou selecionar ele aqui em item, tá? Nessa barra lateral. Aqui na verdade ele não está 6 metros, né? Eu fiz ele com 3 metros e 79 de comprimento. Não, sim, mas, tipo, era um exemplo que eu tava dando. Como é que eu sei como é que eu consigo crescer ele, diminuir ele? Tá, É só dar um scale. aqui, ó, eu vou alinhar ele. Acho que vai ficar melhor se eu alinhar a rodinha no centro, tá? Isso aqui sou eu mexendo na origem ainda, tá? Aqui acho que vai ficar melhor. Mas aqui, ó, se eu der escala aqui, ó, até ele chegar a 6 metros. Vamos pensar que 6 metros de Y, ou seja, 6 metros de comprimento é o que você quer, tá? Uhum, Se esse aqui é o tamanho que eu quero, então agora eu preciso falar que essa escala dele é a escala oficial, né? Então eu vou vir em Objeto, Apply, Scale. E aí agora essa escala de 1 é 6 metros, tá? entendi. Essa dimensão ela não fica aqui, ó, porque ela depende das configurações de cena. Então eu posso mudar as configurações de cena aqui, ó, e falar que o negócio é tipo imperial, sabe? Então ele vai ter polegadas, léguas, né? Então, porque isso depende da configuração de cena, eu só posso realmente ter essa medida dentro do 3D View, tá? Mas essa barrinha lateral aqui, ó, ela é muito mão na roda. Você acha ela aqui em sidebar, ó, sidebar, ela brota pra gente, né? Também tem uma setinha super É delicada Select aqui. Sidebar, né? É, Que você clicou. Ah, tá. tem uma setinha super delicada aqui que você clica e ela aparece também, né? E é no item. Ele vai te dar qual que é a transformação do seu objeto, qual que é a dimensão dele na cena, tá? Geralmente isso está alinhado com a Unity, geralmente a conversa do Blender com a Unity é boa, então se você está com o tamanho que você quer aqui, levar para o motor é legal. Mas aí, ó, 6 metros, isso aqui, ó, tá pronto para colorir, quer dizer, quase. Eu ainda acho que eu quero fazer o sombreamento suave, com a opção de normais marcadas como Alt Smooth. E eu quero mudar o ângulo aqui para deixar ele com umas partes sólidas e outras partes macias, assim, ó. Olha que interessante como é que ficou com 47. O corpo do É pato porque ficou todo macinho e o óculos e o bico ficou duro. ficou. Aham. O negócio é o seguinte. É que o pato ele não tá terminado só aí. Ele tem que ter alguns detalhes, né? Porque ele é um negócio futurista, ele tem que ter algumas partes que ele é construído em madeira. Ó, em madeira. Ah, Em metálico. Então ele tem que ter os cortes, né? Porque depois eu vou tentar te mandar a imagem, tá. a ideia mesmo. Uhum, Ele tem várias partições com uns preguinhos, algumas coisas que eu tenho que colocar ainda no modelo uhum, pra dar a ideia que ele foi construído à mão por um cara que tava lá à toa querendo sobreviver. sim.
Mas ainda assim, eu não faria ele todo sólido. Eu usaria, tipo, às vezes um ponto intermediário, sabe? Tipo, um negócio meio no meio do caminho. Não, sim, sim, sim. A ideia é usar ele como sólido para ter a referência e depois tirar essas partes dele, Sim, só para mostrar a divisão. sim. Eu tô falando que isso aqui é muito útil. Isso aqui é bem útil pra gente fazer o acabamento. Então é só uma coisa que, tipo assim, ó, no zero, ele vai te deixar todos os cortes, tá vendo? No zero você tem acesso a todos os cortes. Se você colocar, por exemplo, 30 Uhum. graus, ele já vai mudar um pouco. Você pode testar pra ver qual que fica mais legal, entendeu? Você pode Acho, experimentar isso aqui. Aí acho na que hora que aquela você... do corpo dele ter ficado liso também é uma boa ideia. eu assim, o... você falando uma coisa de metal, eu imagino que vai ser legal você ter, tipo, né, às vezes umas áreas sólidas, mas aí a gente vai vendo isso no decorrer do colorização, né, então tá tranquilo. Mas já tenho aqui, ó, eu acho que a gente já tem um bom começo, né, para um asset de jogo mesmo, né, eu acho que ele acaba que ficou interessante. Né? Tem coisas que tem que acrescentar ainda, que eu acho que na hora que acrescentar vai ficar mais legal, né? Possui uma estrutura aqui em cima que né, tem uma antena parabólica, parece. Não, é aqueles negócios submarinos para entrar. Ah, tá. É uma Nossa, válvula. me doeu muito. Não, sem problema, sem problema. Não me preocupe com isso não. Aí, antes a ideia principal era colocar a viseira dele no peito, pra Ah, ser igual. tá. Por Não, isso que tem se essas ele é tipo partezinhas. um cavalo de Troia, né? Se ele é tipo um cavalo de Troia, você pode acrescentar, né? Nessa área aqui, né, um objeto. Dá para fazer o cavado também. Tipo, não é impossível você vir aqui, dar um extrude nessa parte aqui, para poder fazer o vão, né? Eu só acho que na hora que você fizer isso, na hora que você fizer isso, você vai talvez tenha que ajustar. Aqui eu quero visão de lado. Você tem que ajustar os cortes para ficar tipo, com um formato mais legal. Então talvez você tenha que vir aqui e fazer todo um trabalho de posicionamento, né, Uhum. para poder chegar lá. Mas é possível, tá? Criar um vão aqui no peito. Deixa eu virar a imagem aqui, 90 em Z, rotate, 180 em Z. E eu entendo, assim, igual você fez aqui, mas na hora que você começar a pegar confiança, às vezes você vai fazer mais do que só a válvula, né? Às vezes você vai fazer a porta com a válvula por cima, entendeu? Isso pode ser uma peça encaixada, tá? E você não precisa fazer ela estrudando, não. Isso aqui você pode fazer a portinha e encaixar ela. Fica mais fácil a vida. Bem mais fácil, Uhum. tá? Então tudo que você vê que fala assim, não, isso aqui eu posso fazer encaixando, vai ficar mais fácil para trabalhar, faz encaixando mesmo, né? Vai te dar mais controle igual esse canhão aqui, esse né, raio, não sei como é que vai ser a arma, né? Não sei o que ela vai Foi eu disparar, mesmo. né? Eu acho que vai ficar interessante, né? Tipo, você fazer encaixadão mesmo, né? É, e aí, tipo assim, agora é só farra, né? Pô, Só agora alegria. é bom demais. Você consegue. Né? Você pode me mandar esse modelo pra me estudar ele depois? Ah, eu não faço isso, eu sou muito malvado. Não, sem É, problema. É só porque eu ia pegar ele, tipo, ver o que que você fez dentro dele, mesmo que tenha uns vídeos, mas era tipo, eu- olhar ele, o, depois, o né, que eu tirar vou, alguma referência, alguma coisa. o que eu vou falar pra você fazer, e aí eu vou falar pra você fazer mesmo, eu vou ligar o wireframe, você vai tirar um print da tela, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, o wireframe, Tirar um print aqui. tiro o print da tela, porque isso é realmente o meu estudo de cortes finalizado. Então, de novo, como exercício, você reconstruir esse wireframe para mim é bem mais interessante do que eu te passar ele, sem contar que para efeitos de justiça de didática, né? É mais interessante. E aqui, ó, vou pegar de topo também, tá? De topo. Pedir pra você tirar um Pera aí que eu tô tirando print. print agora. Aqui. Tá. E aí você tem, por exemplo, se você tem. O de frente não precisa muito, você vê que de frente
ele não é tão interessante, Você pode né? tirar de baixo também? Vamos lá. Vamos aproveitar então, vamos fazer os ângulos todos. Tem uns alunos que já tiram um print enquanto eu estou explicando, né? Eu aprendi isso com eles. Eu explicando, aí eu não, pode ficar tranquilo que eu já tirei o print. Eu falei, ah, boa, boa, isso é legal. Vamos de baixo, né? É, com a visão de lado e de topo meio que já dá para fazer, mas, né? É interessante Prontinho. observar. Massa. E aí eu vou fazer o que eu sempre faço, que é não salvar, né? E aí eu só vou abrir o seu aqui, ó, não salvar. Então, a gente ter a comparação. De novo, tem mais a ver, tudo que eu falei tem mais a ver com a distribuição de cortes no final, tá? Esse é o principal ponto, é como que os cortes foram distribuídos para poder chegar no design. Daria para fazer a mesma estrutura aqui, eu poderia estudar ela, deixa eu colocar isso aqui no modo smooth, né? Ou seja, se eu tenho essa estrutura aqui, ó, é, então como que eu faria, tipo, os cortes, né, para fazer essa essa estrutura, né? Então seria o mesmo procedimento de pesquisa, né, de como que eu faço os cortes para ter a estrutura nesse formato. Ou seja, eu não faria diferente se o design fosse o design mais levantado, com um rabinho, né? Eu só teria talvez um corte numa posição diferente, ou talvez eu precisasse né, o planejamento do bico talvez fosse um pouco diferente nesse caso, né? Apesar que eu acho que o bico do desenho está um pouquinho com mais cara de bico de pato, então talvez eu ainda quisesse fazer o, o bico com esse espaço. Então isso aqui seria o canto da minha boca, né? Então quantos cortes eu preciso para fazer essa parte curvilínea, né? Quantos cortes eu preciso fazer isso aqui. E a mesma coisa, como que na hora de eu chegar na ponta da cabeça, como que esses cortes que percorrem o modelo serviriam para fazer a abertura do bico. Tá? Então, aqui muda mais, na verdade, o que muda mais no seu, é, na silhueta desse modelo é a direção. Então, com aqueles cortes que eu fiz, dá para fazer essa mesma postura. Tá? Mas aí, uma coisa que eu vou falar para vocês, no caso desse modelo aqui, ó, se eu quiser fazer ele com essa postura, eu guardaria esse modelo para as aulas de rig para poder fazer o esqueletinho que vai controlar o movimento do pescoço. Que aí dá pra fazer o pescoço levantando, abaixando, né? Dá pra fazer, né? Ele tem um movimento mais de pato também, né? Então, Eu vou tentar modelar outro e vou guardar esse, que eu gostei dele, ele ficou legal. é, Mesmo que não tenha ficado muito fluido, eu achei ele bacana pra mim utilizar alguma coisa no né, não, futuro, até quando eu tiver mais conhecimento, corrigir, né? eu não acho que vocês Com- deveriam jogar nada fora que vocês modelaram. Eu acho que vocês têm que fazer realmente um histórico de evolução mesmo, para observar o tanto que vocês estão crescendo. Uhum. Porque vai acontecer, né, gente? Vai acontecer à medida que vocês forem modelando, vocês vão ficando mais safo, vai ficando melhor, é isso mesmo. Beleza? Beleza, muito obrigado, professor. Hum, Pessoal, vocês estão assistindo aí alguma pergunta? Eu posso encerrar a gravação dessa etapa aqui? Ou vocês estão de boas? Vocês já estão no feriado, né? Fala a verdade. Vocês estão de boa aí. Acho que tá de boa. Opa, quem mais que tá online comigo aqui? Deixa eu olhar o bate-papo. Ei, pessoas. Olá. É, tranquilo, tranquilo? Ó, quero agradecer o Brian pelo modelo. Obrigadão, tá? Quero agradecer o pessoal que chegou antes da gravação e mandou perguntas sobre a avaliação. Obrigado demais. Valeu bastante. Eu vou encerrar essa gravação aqui agora. Quem estiver vendo isso no YouTube, tomara que seja útil para você de alguma forma, né? E depois dessa gravação aqui, eu vou tentar gravar uma aulinha de UV, só um reforço de UV. Se você estiver vendo isso no YouTube, você tem que ficar atento na playlist da disciplina para poder ver esses vídeos que eu estou citando. E obrigado também para quem estiver assistindo isso no YouTube, né? É bom lembrar.